O segundo governo de Vargas foi o retorno dele à República do país após 5 anos da sua deposição. O governo faz parte do período da República e ficou conhecido como a Quarta República, que se estendeu de 1946 a 1964. Depois que foi deposto da presidência, em 1945, Getúlio Vargas apoiou o general Eurico Gaspar Dutra. O general ele foi eleito pelo Partido Social Democrático, conhecido como PSD, e saiu vitorioso. Durante o seu governo houve muitas mudanças e foi criada uma nova Constituição, com o fim da ditadura varguista. A estratégia de Vargas foi tentar limpar a imagem dele de ditador. Ele, inclusive, começou a discussão no Senado, falando sobre seus feitos e seus benefícios durante seu governo. Nesse período, Vargas conseguiu o apoio do governo de São Paulo, do governador de São Paulo, que era um importante político da época, e também Vargas conseguiu dividir e enfraquecer o candidato lançado pelo PSD, que era Cristiano Machado, um dos seus principais concorrentes. Ele baseou sua campanha na defesa da industrialização e na necessidade de ampliar a legislação trabalhista. Além da crise política que prejudicava o governo de Vargas, a tensão social também foi um elemento importante para o aumento da estabilidade do seu governo. Primeiro, a crise política e os ataques promovidos pela UDN criaram um clima de insegurança e difundiram a insatisfação na população. Além disso, a inflação era também um grande problema para o governo, porque reforçava a tensão existente. Bom, é importante pontuar também que o salário mínimo não era reajustado no país desde 1943. E quanto mais a inflação crescia, mais o custo de vida aumentava e mais poder de compra o trabalhador perdia. E todos esses acontecimentos levaram Vargas a perceber que era necessário reforçar as ações na direção de manter o apoio do operário urbano, que era o grupo mais importante para sua estratégia política. Assim, resolveu nomear Oswald de Aranha para o ministro da Fazenda e João Goulart para o Ministério do Trabalho. Em dezembro de 1951, teve um pequeno aumento no salário, mas não conteve a insatisfação do povo. Com a reorganização dos sindicatos, as lideranças de trabalhadores começaram a se reorganizar para exigir melhorias salariais. A Organização dos Trabalhadores levou à realização de uma das maiores greves da história do Brasil, que foi a greve dos 300 mil. A nomeação de João Goulart visava reaproximar os trabalhadores do governo. E mais uma vez que o Goulart, que era conhecido como Jango, era um quadro do PTB, que tinha uma ótima comunicação com as lideranças sindicais. E durante o período que esteve como ministro do Trabalho, Jango propôs um aumento do salário mínimo em 100%. E essa proposta estourou como uma bomba por parte da oposição. Teve uma série de denúncias pela oposição, mesmo muitas delas sendo falsas, né? E um dos grandes nomes da oposição udenista foi o do jornalista Carlos Lacerda, que ele utilizava o seu jornal, Tribuna da Imprensa, para difundir denúncias falsas, né, contra o governo de Vargas. O resultado das eleições ocorridas em outubro de 1955 deu vitória a Juscelino com 36% dos votos. A sua ascensão, que era conhecido também como JK, marcou o início de mudanças profundas na sociedade brasileira. O seu governo foi o centro de muitos grupos e classes sociais que esperavam superar o atraso do Brasil. O anseio da modernização só poderia ser alcançado com a abertura do Brasil para o mercado externo e com a industrialização. Vários setores se empolgaram com as ideias do projeto de Kubitschek. No plano político, a aliança PTB-PSD ofereceu apoio a essas ideias e proprietários de terras do PSD tinham satisfação, já que não ocorreria alteração na estrutura agrária do país.
A valorização da classe média trouxe uma maior diferenciação na classe social econômica. A classe média se afastou das menos favorecidas. A concentração de renda também contribuiu para o aumento da dívida externa de 2 para 3 bilhões em 1960. No final, JK pediu ao Zewa um empréstimo de 300 milhões, onde seria chamado esse tratado de FMI, pela falta de recursos. Mas depois ele rompeu, já que ele pretendia se reeleger e isso poderia atrapalhar o seu governo. Foi nesse período que passou a existir diversos movimentos sociais de trabalhadores rurais, principalmente do Nordeste, surgindo o MST e as ligas camponesas, e para controlar, JK contratou o economista Celso Furtado e criou a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, chamada de O Plano de Metas foi um programa levado a cabo na presidência de Juscelino Kubitschek, na forma de um ambicioso conjunto de objetivos setoriais que daria continuidade ao processo de substituição de importações. Subdividido em setores, o Plano de Metas de Juscelino era marcado por investimentos em estradas, em siderúrgicas, em usinas hidrelétricas, na marinha mercante e pela construção de Brasília. Além do rápido crescimento econômico, a infraestrutura e a construção de Brasília levaram o país a um novo patamar no mundo. Bonifácio sugeriu a transferência da capital do país para o interior como forma de protegê-la de eventuais ataques promovidos por forças estrangeiras. O nome da nova capital, Brasília, também foi escolhida por Bonifácio. A construção de Brasília foi feita em apenas 3 anos, entre 1957 e 1960. Pensada para ser o símbolo de projeto de modernização e desenvolvimento de JK, e foi realizada na segunda metade da década de 1950, durante o governo de Juscelino Kubitschek. O governo de Jânio começou em 1960 e ele assumiu o poder junto com seu vice, que era João Goulart. Eles não se davam muito bem, mas a população desejava as duas figuras no poder. Uma das suas campanhas era varrer a corrupção no seu governo, mas acabou não tendo êxito. E ao longo do tempo ele acabou tomando muitas decisões erradas. Ele proibiu o uso de biquínis, briga de galo, jogo do bicho e demitiu mais de 10 mil funcionários, e isso deixou o povo furioso. Muitos daqueles que o apoiaram acabou se revoltando contra o seu governo. E Jânio também tomou mais uma decisão errada, reacendeu o medo vermelho, e os partidos conservadores fizeram campanhas contra o anticomunismo. E com isso, em 7 meses o seu governo acabou. Foi o governo mais rápido. João Goulart foi o 14º presidente da República, eleito de maneira indireta, pois estava na chapa do presidente vigente, que era Jânio Quadros, e ele subiu a partir da renúncia do mesmo. Antes de chegar na cadeira de presidente da República, João Goulart teve outros cargos políticos, como deputado estadual, federal, presidente do Partido dos Trabalhadores Brasileiros, e também um de maior importância antes da presidência e da vice-presidência foi o Ministério do Trabalho. Ele atuou nessa pasta durante o segundo governo de Vargas, em que ele propôs um projeto que aumentava 100% o salário mínimo dos trabalhadores. Isso desagradou completamente a elite e também as partes conservadoras do país. Porém, ele conseguiu apoio dos sindicalistas, dos sindicatos e das associações dos trabalhadores, que mais tarde viria a ser importante quando ele subiu ao poder, quando ele subiu à presidência da República, para apoiá-lo, já que ele não tinha apoio nem dos conservadores e nem da classe média alta. João Goulart era o vice de Jânio Quadros, que acabou renunciando por receber forte pressão de força política e militar que se opunha da sua política externa, que retomava relações do país do bloco socialista como União Soviética, China e Cuba. De acordo com a lei da época, quem deveria assumir era o vice, que no caso era João Goulart, mas ele também apoiava a política externa independente. Inclusive, a força militar estava focada em impedir sua posse, ameaçando que até prenderia ele caso ele pisasse no Brasil. Foi assim que surgiu a cadeia da legalidade do Brizola, que se dispunha a defender a legalidade tendo um risco de conflito interno no país. Surgiu o parlamentarismo como medida pacificadora,
que foi quando o Goulart assumiu a presidência, porque no parlamentarismo o presidente não precisa de tanto poder, atribuições. Em 1963, o Brasil volta ao regime presidencialista, onde o presidente João Goulart passa a ter mais poderes. Durante o governo, criou o Plano Trienal para tentar conter a inflação através do corte de gastos, mas esperavam que com isso atraísse investimentos, o que vai acabar não acontecendo por algumas medidas que trazem um impasse do plano, que foi o 13º salário, a lei de remessa de lucros e a continuidade da política externa independente. Foram criadas reformas de base, tendo como a mais importante a reforma agrária, eleitoral, que previa o voto do analfabeto, tributária, que eram os ricos pagariam mais taxas e os mais pobres pagariam menos.